Fala, Senhor, fala comigo. Shalom, irmãos e irmãs, tudo bem? Nessa manhã, e o Senhor continue guardando e fortalecendo você, sua casa e sua família. Hoje nós queremos continuar pensando no capítulo 6 do livro de Provérbios, e hoje nós queremos, assim como nas nossas devocionais, extrair ensinos, lições espirituais para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, praticar no nosso dia a dia aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E hoje no capítulo 6 de Provérbios, quero chamar a nossa atenção para esses versos, que começam no capítulo 16 e vai até o capítulo 19. Esses versos que de repente você já ouviu, já leu em alguma vez, onde o autor bíblico ele quer nos chamar a atenção, quer aprofundar, quer nos fazer pensar um pouco mais profundamente sobre algumas coisas, e ele dá uma lista, e uma lista que não é exaustiva, ela apenas tem essas coisas e tem mais além disso, mas ele quer chamar a atenção para alguma dessas coisas, que é uma lista de algumas coisas que Deus odeia. A palavra que odiar, nós podemos resumir e dizer assim, coisas que você não deseja, que você não quer ter contato, coisas que você não quer nem se relacionar com essas coisas. Então ele quer dar uma ênfase sobre isso. E eu acredito que também, da nossa parte hoje, irmãos e irmãs, é uma lista da qual nós também precisamos pensar um pouco, para a gente ter o cuidado de não, que isso de nenhuma forma, de nenhuma maneira, possa fazer parte da nossa vida. Que a gente tenha todo cuidado, toda observância sobre isso, para que, se detectarmos na nossa vida algum grau de que algo dessa natureza está fazendo parte, a gente possa imediatamente, apressadamente, riscar na nossa vida, deixar na nossa vida, para que a nossa vida esteja correta e íntegra diante de Deus. E aí as ênfases que ele chama. A primeira delas aí, que diz assim, olhos altivos. Olhos altivos trata da maneira como nós enxergamos outras pessoas, a maneira como nós percebemos as outras pessoas. E olhos altivos é quando considera que o outro é menor, é menos valioso, é menos importante. E isso longe de nós, porque Deus não se agrada disso. A segunda coisa que ele coloca aí é língua mentirosa. É a forma como nós falamos com as pessoas, no caso com mentira, a maneira de a gente desejar ou querer enganar as pessoas, longe de nós, porque Deus não se agrada disso. 3. Mãos que derramam sangue inocente. A maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós relacionamos com as pessoas no intuito de prejudicá-las, de trazer algum dano, algum prejuízo à vida dessas pessoas. 4. Coração que maquina o mal. E aí, queridos, como nós planejamos a nossa vida. Tem muitas pessoas que têm a sua inteligência para o mal, que estão inteligentes e maquinam tanta coisa ruim. Tem tantas pessoas que às vezes planejam coisas absurdas no seu coração, de tentar o mal, e ou fazer da sua vida um instrumento de maldade na vida de outra pessoa, seja qualquer tipo. Então, não podemos permitir isso na nossa vida. Então, é coisa que devemos riscar, não deixar fazer parte de maneira alguma das nossas vidas. Aí, 5 nessa lista, pés que se apressam para o mal. Como nós reagimos? Irmãos, preste atenção. Quando ele diz apressam, tem pessoas que não processam o que vão fazer. Dá na cabeça uma coisa e já vai fazendo, sem pensar antes, sem meditar antes. Então, pés que se apressam para fazer o mal. É um reflexo de tomar uma atitude, de dizer uma palavra, sem filtro, sem medir, sem processar, sem pensar primeiro. Então, não podemos ir por esse caminho de que apressadamente correr para algo errado, algo que nós devemos riscar da nossa lista, porque Deus não se agrada. O 6, falsa testemunha.
O coração que maquina pensamentos viciosos, que é aí o 4, 5, pés que se apressam a correr para o mal. E aí no versículo 19, testemunha falsa que profere mentira. Aí, irmãos e irmãs, é quando nós, como nós tratamos e influenciamos as pessoas para que elas tenham uma visão errada a respeito de outras. Falso testemunho é isso, conta mentiras. Então passa a percepção de alguém para outra pessoa de maneira enganosa, ou seja, ela sabe que está errada, mas mesmo assim passa aquela visão a respeito de outras pessoas. Então, risca isso da sua lista, não faz parte da nossa vivência. E a sétima coisa, aí ele dá uma ênfase aí, né? 6 coisas que Deus odeia, a sétima ele abomina. E aí, irmãos e irmãs, essa ênfase de que a nossa vida deve ser para unir, não para dividir. Quando ele fala de causar contenda entre as pessoas. O nosso papel é o de unir as pessoas e não dividir as pessoas. É quando nós influenciamos os relacionamentos das pessoas, quando nós influenciamos os relacionamentos de outras pessoas, e aí nossa influência é no sentido de divisão e não de união. E nós devemos ter muito cuidado quanto a isso, porque o nosso papel é de unir e não de dividir. Seja ele em qualquer dimensão, os nossos esforços sempre é de unir. Por isso, irmãos e irmãs, para esse dia, pense um pouco de maneira mais aprofundada nessa lista, de que ela não deve ser parte da nossa vida, porque Deus abomina e Deus odeia essas práticas. E nós, como filhos e filhas de Deus, não vamos fazer nada que desagrada ao nosso Senhor e ao nosso Deus. Que você tenha um dia de paz. Que Deus te abençoe. Shalom. Fala,